pessoal, meu nome é Milene e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Então hoje eu vou falar sobre o romance Armada, do João Gilberto Noll. O João Gilberto Noll é um autor gaúcho, ele nasceu em Porto Alegre em 1946. Ele morreu também em Porto Alegre no ano de 2017, mas ele chegou a publicar 13 livros. Alguns desses livros, inclusive, ganharam adaptações para o cinema. É o caso do romance Hotel Atlântico, é o caso também de Armada. E é importante falar que Armada também entrou na lista dos 100 livros essenciais na literatura brasileira, uma lista organizada pela revista Bravo. Então, agora falando mais sobre esse romance mesmo, ele é um livro narrado em primeira pessoa, que a gente tem um narrador, personagem, que em nenhum momento fala qual é o nome dele. Essa é uma característica bastante comum na literatura do Noll, personagens sem nome, o que vai justamente indicar uma outra característica desse livro, que é a crise identitária desse personagem, que é a busca por uma identidade. Então, a Armada vai contar a história de um ex-ator que começa um trajeto se deslocando por diferentes espaços em busca de uma identidade. É um homem que já teve um período em que ele foi ator e depois disso ele parou, então é um personagem que está muito sem propósito na vida. Ele está vendo o tempo passar e isso começa a angustiar ele porque ele não vê um sentido mesmo para a vida. É interessante que é uma personagem que não tem muitas raízes, ele não costuma falar sobre o passado, ele não fala sobre amigos, sobre familiares, então tem uma característica muito forte desse personagem ser um nômade, porque ele se desloca mesmo por diversos espaços. Antes ele era ator, então depois ele ainda tem um casamento muito breve, ele mora alguns anos em um asilo, uma espécie de um abrigo, ele retorna à carreira dele de ator, então ele vai tendo fases muito diferentes da vida nessa busca mesmo por um significado de vida, por uma identidade, por autorreconhecimento. Outra questão importante do romance é o título. A Armada é, na verdade, o nome de uma cidade fictícia, em um país fictício, que o personagem quer retornar. Então, toda a trajetória que ele faz é com um destino final de voltar à cidade de Armada. Outra questão que se relaciona àquilo que eu estava falando sobre esse personagem ser um ex-ator é a presença da ficcionalização nessa narrativa. Esse personagem ele sempre tem uma conexão muito forte com o teatro e também uma necessidade mesmo de representar. Várias vezes durante a narrativa ele acaba inventando histórias, em algum momento ele é entrevistado e ele inventa várias coisas sobre o passado dele naquela entrevista. Então essa questão da ficcionalização acaba contribuindo também para a questão da identidade, porque a partir do momento que o personagem começa a inventar histórias sobre o passado dele ou até sobre o presente, enfim, ele está de alguma forma negando essa construção de uma identidade mesmo dele, porque ele está sempre ficcionalizando. Tem até um ponto da narrativa em que ele está conversando com um conhecido e ele fala mesmo sobre isso. É também a primeira vez que ele fala que é um ex-ator. Então eu vou ler esse trecho. Olha, vou te confessar um troço. É a primeira vez depois de muitos anos que confesso isto. Eu fui artista de teatro. Conhece teatro? Pois é, eu fui um artista, um ator de teatro. E de lá pra cá, desde que abandonei ou fui abandonado pela profissão, não sei. Desde então, já não consigo mais fazer qualquer outra coisa. Não é que não tenha tentado. Tentei, mas já não tento mais. Vou te explicar por quê. Tudo aquilo que eu faço é como se estivesse representando, entende? Se pego uma pedra aqui e a levo até lá, me dá um negócio por dentro, como se fosse trilhões de vezes mais pesado carregar esta mentira de carregar a pedra do que a própria pedra. Não sei se você me entende, mas o caso é grave, acredite. Peguemos qualquer outra situação. Não fiquemos só na pedra. Eu e você aqui, sabe? Tudo isso que estou a te falar. Não acredite em nada. É uma repelente mentira. Eu não sou de confiança. Não acredite em mim. Então esse trecho ele mostra bem essa questão da parcialidade
desse narrador. É claro que toda a narrativa em primeira pessoa ela é parcial, né? Ela nunca é neutra, mas isso é muito reforçado nesse romance em que o personagem tem essa ligação com a ficcionalização, tem essa necessidade de estar sempre ficcionalizando. E isso vai se relacionar com outra característica do romance, que é uma presença de uma atmosfera às vezes um pouco onírica, ligada aos sonhos, aos devaneios, algumas situações que acontecem que são um pouco aleatórias e improváveis e que se a gente analisar com um olhar mais em relação aos símbolos, se a gente analisar essas situações como simbólicas, isso vai fazer mais sentido. Então, por conta dessa narrativa do personagem que não é completamente confiável, dá pra gente fazer uma interpretação às vezes mais ligada aos símbolos mesmo. E tem vários símbolos na narrativa, eu escolhi 2 que acontecem de forma contínua, aparecem várias vezes ao longo do romance. O primeiro é a questão do espelho. O personagem ele se encara no espelho diversas vezes durante o romance, e o espelho ele é sempre muito ligado a uma questão de identidade, né? Quando a gente se encara no espelho é um momento de autorreconhecimento, só que diversas vezes esse personagem, enquanto se olha no espelho, ele não consegue se reconhecer, e também tem momentos em que ele, olhando para o espelho, ele percebe no rosto dele todo o tempo que tem passado, e isso aumenta a angústia dele e a busca por alguma coisa, pela identidade dele, por algum propósito, enfim. Então eu vou ler um dos trechos que fala sobre o espelho. Antes de sair, me olhei pela última vez no espelho do banheiro. Eu suava muito no pescoço e no peito. Eu vi em mim naquela hora um homem sóbrio, tentando soprar para fora do meu ombro a poeira das intempéries que eu conhecera até ali. Eu era aquele homem no espelho. Eu era quase um outro, alguém que eu não tivera ainda a chance de conhecer. Então, aqui nessa última frase tem muito clara essa questão de dificuldade de reconhecimento, que é essa dificuldade dele de construir uma identidade própria, de se reconhecer. O outro símbolo é o símbolo da terra, do barro também, porque diversas vezes esse personagem ele se deita na terra como se fosse uma espécie de um ritual de renascimento. Isso sempre acontece momentos antes dele tomar alguma decisão, dele mudar algum aspecto na vida dele. Se a gente pensar no mito bíblico, né, ou então até nos mitos greco-romanos, tem uma ligação muito forte da terra e do barro com o renascimento. O próprio Adão ele é feito do pó da terra. Então, cada vez que esse personagem faz esse ritual e se deita na terra, tem ali um momento de uma espécie de renascimento, porque ele vai mesmo começar uma espécie de uma nova fase na vida dele, ele vai procurar um novo espaço. Isso acontece ali algumas vezes no romance, inclusive o início do romance o personagem está deitado na terra, então dá para entender que o início da narrativa é o início também de um novo ciclo. Então eu vou ler também um pedaço que fala sobre essa questão do barro e da terra. Me ajoelho no barro, me deito nele de bruços, o lado esquerdo da minha cara chafurda. Depois me viro de barriga para cima. Abro a camisa de um golpe, arrancando os botões. Com supremos golpes de força, rasgo o que resta da camisa, a calça. Há uma lua, eu vejo. Agora me levanto. Sei para onde ir. Então, aqui nesse trecho dá para ver mesmo que após esse ritual junto à terra, o personagem ele sabe para onde ele precisa ir e ele começa mesmo uma nova fase. Esse trechinho ele acontece um pouco antes do personagem ir até um asilo e ele passa depois muitos anos morando nesse asilo. Os outros personagens são mais velhos que ele é um dos mais novos ali e ele mora durante bastante tempo nesse espaço, e esse espaço é bastante significativo para ele porque é o local que vai impulsionar ele a querer retomar a carreira de ator. Dentro desse asilo, o personagem começa a contar diversas histórias para os albergados e através disso a gente vê mais dessa característica dele de ficcionalização, porque ele conta supostas histórias da vida dele que não são reais,
e também porque isso vai mostrar um caráter bastante importante da fabulação, e aí a gente pode pensar da literatura em geral, que é realmente dar algum propósito, por causa que essas histórias que ele conta acaba dando propósito para a vida daqueles idosos que estão ali parados. Tem um momento da narrativa que inclusive a diretora lá do asilo fala para ele da importância daquilo que ele está fazendo por contar essas histórias para essas pessoas. Então esse é mais um trecho que eu vou ler. A diretoria da instituição uma tarde me falou: com você, os albergados reabilitaram um pouco da latência humana. Com as tuas histórias, muitos deles já não querem mais rolar como uma pedra, querem participar desse esforço titânico que faz pulsar a duração das coisas. Então, é mesmo esse poder que a ficcionalização e que a arte em geral vai ter para dar sentido à vida das pessoas. Isso acaba se relacionando também com essa busca identitária dele, porque de certa maneira é algo que dá algum propósito para ele durante bastante tempo. Esse espaço do asilo ele vai ser importante também porque através dessas histórias que o personagem conta, ele vai redescobrir o gosto pela arte, o gosto pela atuação, e então ele decide retornar de vez à Armada. É o momento em que ele volta à cidade de Armada, reencontra um amigo antigo, o Bruce, e que também é ator, e então ele começa a atuar de novo, ele recomeça a carreira dele de ator, e é interessante que nesse ponto da narrativa ele tem uma vida muito mais estável financeiramente, porque antes ele morava no asilo e num local de desabrigados mesmo. Então, a partir do momento em que ele começa a receber mais dinheiro, ele começa a fazer também algumas mudanças físicas. Ele sai, compra roupas, ele começa a se cuidar mais, vai até o dentista e faz uma restauração nos dentes também. Então, tem um trecho que eu separei para ler que vai mostrar essa relação que tem com essas tentativas dele de mudar o exterior e de comprar essas roupas novas, de fazer todas essas coisas, como um processo de construção de uma identidade e também uma tentativa de, quem sabe, criar novos laços com outras pessoas a partir dessa nova aparência física. Eu, que fiquei aqueles anos todos num asilo de mendigos, vendo vários dos meus dentes se dizemarem, eu agora tenho um dinheiro no banco para poder chegar ali, pagar, sair não só com dentes novos, mas eu próprio um homem novo, abrindo um sorriso limpo, deixando novamente a minha língua entrar em outra boca, uma outra língua entrar na minha boca sem encontrar agora cáries, ruínas, falhas. Então, é mesmo esse processo que ele passa a partir de uma nova condição financeira, de tentar, através disso, sanar essa angústia que ele sente com a passagem do tempo e com essa falta de significado que ele tinha na vida dele, que se relaciona muito com a falta de laços afetivos. Esse é um romance que aparecem bastante alguns personagens ao longo desse trajeto do personagem, mas eles não têm uma relação assim tão próxima. Mas, em seguida que ele fala isso, ainda na mesma página do livro, ele já sente saudades do asilo e a gente consegue notar que ele não consegue, que essa questão física, essa questão exterior que ele está tentando modificar, não é o suficiente para cessar essa crise existencial que ele tem, porque não se trata de uma questão física, se trata de algo mais profundo. Então ele fala mesmo, enquanto está restaurando os dentes, que ele sente saudade do asilo, de quando ele não precisava fazer todas essas coisas. Então isso já é mais se encaminhando para o final do romance. No final do romance, o personagem ele inicia um novo ciclo na vida dele de novo, porque ele passa a morar sozinho, ele não mora mais com um amigo. E a gente nota que esse romance como um todo, como eu tinha comentado lá no início, ele não tem uma característica tanto de um início, meio e fim, com uma ideia de que a personagem ela tá em busca de algum propósito e no final da narrativa ela consegue encontrar esse propósito. Isso não acontece aqui justamente porque aquilo que o personagem
quer encontrar, a gente percebe que é uma coisa muito efêmera e que muitas vezes ele encontra isso durante a narrativa. Tem momentos em que ele se sente pleno, quando tá no asilo contando essas histórias, quando recomeça a carreira dele de ator ali no início. Só que essas sensações, elas são passageiras, assim como a identidade dele também acaba sendo alguma coisa mutável, porque conforme o tempo vai passando, ele também vai mudando. Então ele tá nesse romance em uma busca por alguma coisa que ele não consegue encontrar e que é normal que ele não consiga encontrar. Então a gente tem também nessa narrativa essa questão dos trajetos em que o personagem vai transitar como uma ideia de uma fragmentação da identidade dessa personagem que ele fica tentando ao longo do romance várias vezes construir essa identidade, mas é sempre através de ciclos que ele começa e termina em um determinado espaço para depois começar e terminar no próximo. Então não tem essa ideia de um início, um meio e fim e de chegar a um propósito, porque esse propósito, enfim, não pode ser alcançado. Então, essa foi a análise de Armada, que, enfim, é um livro bastante diferente e que tem várias outras coisas que eu não cheguei a comentar aqui, várias coisas que a gente pode refletir em cima desse livro. Então é isso. Obrigada a quem assistiu até aqui e confiram também os nossos outros vídeos falando sobre outros autores contemporâneos.